E nós temos também as linguagens back-end, onde vai ser interpretado lá no servidor. E o primeiro que eu vou falar aqui é sobre o PHP, e temos também as linguagens SQL, que mais especificamente vou falar sobre o MySQL. E é o PHP, basicamente ele é um PHP Hypertext Processor, que juntando tudo isso fica PHP, que é uma linguagem de programação interpretada livre, ou seja, é um código aberto, é um código open source. Você vai ouvir muito falar quando você entrar na programação web falar sobre códigos livre ou open source. E por que eu falo PHP? Hoje uma das grandes maiorias do site ainda trabalha com o PHP, Facebook, YouTube e entre outros sites famosos que trabalham também com o PHP. São linguagens de programação que é feito no back-end. Hoje existem várias outras linguagens aí que estão surgindo no mercado, mas ainda nós temos que aprender o PHP. Mesmo que você esteja aí começando e talvez vai fazer uma manutenção em algum site, você vai se deparar com o código PHP. O WordPress, por exemplo, ele é totalmente código PHP. Então você se deve aprender sim. Se você quiser entrar na programação web, eu recomendo, essa é a minha opinião, que você deve sim aprender o PHP, principalmente agora na versão 8.0, uma nova atualização do PHP que ficou top demais. Eu vou até deixar aqui no card ou na descrição para você assistir essa aula, onde eu ensino, mostro as novidades do PHP 8, então é interessante você dar uma visualizada caso você queira entrar na área da programação web. E eu recomendo muito você venha aprender esta linguagem. E temos também a nossa linguagem SQL, mais especificamente o MySQL. O SQL é uma linguagem de manipulação de banco de dados ou database, que é uma linguagem onde nós vamos fazer a manipulação das informações que estão armazenadas em um lugar. Nós temos os nossos arquivos que vai ficar ali no nosso servidor e temos o nosso banco de dados onde vamos fazer guardar todas as informações que são enviadas e também requisitado pelo usuário. Por exemplo, quando você entra em um e-commerce para fazer a compra de algum determinado produto, ali você precisa digitar o seu endereço, precisa digitar o seu nome e entre outras informações necessárias para você fazer a compra, e você pode ficar registrado naquele site. Então essas informações que são coletadas ali pelo e-commerce que você está fazendo a compra são guardadas em um banco de dados. Então nós temos que fazer a manipulação dessas informações e você precisa sempre entender quais são essas linguagens, quais são os comandos necessários para aí manipular o banco de dados. Mas o que significa o MySQL? MySQL basicamente é um sistema de gerenciamento do banco de dados. Em alguns casos, em muitas videoaulas você vai ouvir que é uma linguagem de programação do SQL. É quase a mesma coisa, mas só que ele é um sistema de gerenciamento do banco de dados. Então, você quando for aprender o SQL, linguagem de manipulação do banco de dados, eu recomendo você entrar no MySQL, que é um sistema de gerenciamento mais comum atualmente, tá ok?